Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui, não é? Juntos. E é importante que a gente medite na palavra de Deus, porque com certeza nós recebemos dela a instrução para viver e também para poder exercer a vida cristã, não é? Eu acho muito importante nós começarmos meditando, porque muitas vezes, sem a palavra de Deus, a Bíblia diz, o povo sem a profecia acaba se corrompendo, não é? E também a gente pode se corromper nas nossas orações. Então, a palavra ela vai nos norteando, vai colocando a gente nos trilhos novamente. E eu acho que é isso exatamente que vai acontecer hoje, não é? Afinal de contas, qual que é o grande objetivo da oração? Qual que é o grande propósito da oração, não é? É fazer com que a minha alegria aconteça, minha necessidade seja satisfeita. Vamos ver. O texto que nós vamos ler é João, no capítulo 14, nos versos 13 e 14. Diz assim lá: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, aqui já de cara, já mostra qual que é o grande objetivo da oração, não é? A glória de Deus. A glória de Deus. Quando você observa a vida de Jesus, você vai ver que ele estava sempre muito preocupado com a glória de Deus. Tudo que ele fazia para a glória de Deus, não é? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que até mesmo nas nossas orações, nós nos achegamos a Deus motivado pela necessidade. Quantas e quantas vezes você chegou em oração motivado pela glória de Deus, não é? Talvez isso seja então a resposta pelo qual muitas das nossas orações não são atendidas, porque não atinge o propósito principal, não é? Aquilo que nós enxergamos é apenas a minha necessidade, a minha alegria, são os meus desejos satisfeitos, não é? Não é a glória de Deus. Então, se a glória de Deus não é atingida, para que então responder uma oração da qual Deus não está nem envolvido com a sua glória, entende? Então é importante que a gente saiba, Jesus, ele viveu o tempo todo dessa forma, sempre com a visão da glória de Deus em perspectiva. Veja, por exemplo, João 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho. Para quê? Para que teu filho te glorifique. Então, veja que todo o objetivo de Jesus, até mesmo nele ser glorificado, o objetivo é que o Pai fosse glorificado. E ele diz, eu te glorifiquei na terra. Eu fiz tudo o que o Senhor demandou fazer. Todas as coisas foram feitas e foram feitas para a tua exclusiva glória. Então veja, meus irmãos, como é importante isso, não é? Porque na maioria das vezes nós estamos preocupados com a nossa glória. Até em roubar a glória que é de Deus, não é? Ah, puxa, aquele irmão lá, que oração poderosa, aquele irmão é cheio do poder. Irmão, a glória é sempre de Deus, entende? Não se pode roubar a glória de Deus, nem se pode negligenciar a glória de Deus. E muitas vezes nós buscamos a glória dos homens, não é? É o médico nas suas credenciais, no seu currículo, não é? Na sua experiência, é o advogado. Esse advogado ganha todas as causas, esse juiz é ilibado, não é? A gente vai procurando a glória dos homens e com isso nós vamos perdendo de perspectiva a glória de Deus. Veja o que o Senhor Jesus ele fala aqui no capítulo 5, versículo 44 de João. Ele diz assim: como é que vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único, não é? Vocês estão preocupados com a glória aí de vocês, vocês estão preocupados com a glória dos outros, buscando a glória dos outros, e aí acabam esquecendo da glória que vem de Deus. Essa é a mais importante, não é? A glória que vem de Deus é a glória que damos a Deus, sabe? E a gente percebe que Jesus ele vivia sempre nessa expectativa. Você deve estar lembrado quando Lázaro ficou doente, não é? E então estava naquela condição de morrer. O Senhor Jesus, ele não estava preocupado nem com a vida nem com a morte de Lázaro. Ele estava preocupado com a glória de Deus, né? Quando perguntaram, olha, Lázaro está doente e tal, o que foi que Jesus responde? Ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 11, 4, ele fala assim: ao ouvir isso, Jesus disse:
essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É para a glória de Deus, não é? E sabe, meus irmãos, dizendo bem sincero para você, a glória de Deus é tão mais importante do que a nossa própria vida. E para Ele ser glorificado, de fato, eu vou ter que morrer, sabe? Vou ter que morrer para minha vontade, para minha necessidade, para os meus desejos, né? Para minha própria alegria. Porque se eu fico preocupado com essas coisas e as minhas orações são motivadas por esses sentimentos, por esses desejos, né? Pela necessidade, então a glória de Deus fica sublimada. Eu preciso morrer já. Então o apóstolo Paulo, ele tinha isso também em perspectiva. E é isso exatamente o que ele nos ensina lá em Filipenses, no capítulo 1, versículos 20 e 21, não é? Vou colocar aqui para você. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se for para viver e esse viver não for Cristo, né? Então morrer é lucro. Agora, se for para viver, tem que ser Cristo. E Cristo tem que ser glorificado, quer na minha vida, quer na minha morte. Em qualquer jeito, o cristão ele busca sempre a glória de Deus, não é? É por isso que o ímpio, não é? Ele vive uma vida desperdiçada, porque ele não vive para a glória de Deus. Tudo que Deus criou, toda a criação, Deus criou para a sua glória, não é? As árvores criou para a sua glória, as aves criou para a sua glória, os peixes criou para a sua glória, o homem criou para a sua glória. E às vezes uma pessoa ela vive lá a sua vidinha, não é? Plantando, colhendo, vendendo e tal. Nos olhos da sociedade ela é muito boa, mas para Deus é uma vida completamente desperdiçada, é uma vida de pecado, porque não vive para a glória de Deus, não é? Veja o que diz Salomão em Provérbios, no capítulo 21, versículo 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. E por que é pecado? Porque não vive para a glória de Deus. Vive para si mesmo, vive para sua família, vive até para a sociedade, pode ser, não é? Mas não vive para a glória de Deus, é pecado. E sabe, quero confessar para você hoje que eu quando acordei assim muito preocupado com a demanda da vida, né? Tem que resolver isso, tem que fazer aquilo, tem que telefonar não sei para quem, tem que ver o orçamento não sei do que, a tinta não sei da onde e tudo mais. E a Cristina percebe quando eu estou assim agitado e tudo mais, porque eu mordo um pouco o lábio inferior, né? Eu fico assim, pensando e mordendo o lábio inferior. Meus irmãos, não foi legal isso, não. Eu acordei já vivendo para mim, para as coisas da igreja, para as necessidades dos outros. E a glória de Deus, sabe? Eu não posso perder isso de perspectiva. Então hoje, logo no início do dia, abri os olhos pecando já. Não vivendo para a glória de Deus, entende? Eu não posso perder isso de perspectiva. Não posso de jeito nenhum, não é? O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, vou colocar para você. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, seria diferente as nossas orações, não é? Seria diferente o objetivo e o propósito delas? Seria só a minha necessidade, o meu desejo, a minha alegria, a minha satisfação pessoal? Ou Deus atender aquilo que vamos fazer por outra pessoa? Será que lá no fundo das minhas orações eu não estou preocupado em que o meu nome ele seja engrandecido, né? E aí roubo a glória de Deus? Ou então desprezo a glória de Deus, entende? Assim, nossa, olha só, aquela igreja orou e aconteceu. Que igreja poderosa, né? Irmãos, longe de nós. A glória de Deus é mais importante. A glória de Deus é mais urgente. Amém? Você veja que Jesus, tudo o que ele fazia, mesmo os milagres, né, sempre redundava na glória de Deus. Podia redundar para ele, não é? Mas não. A Bíblia coloca que acontecia para ele essa glória. Veja, por exemplo, o que aconteceu naquele episódio. Eu vou relatar aqui para vocês de forma rápida, depois eu ponho o versículo para você entender melhor.
Jesus estava na casa de uma pessoa ensinando e tudo mais, e de repente 4 amigos trazem um paralítico. Vocês lembram bem disso, né? Eles abrem um buraco no teto, descem ele ali na presença de Jesus, e Jesus fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E todo mundo ficou assim: o que é isso? Só quem perdoa pecados é Deus? E aí Jesus fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, a ti te digo, toma o teu leito e anda, né? O leito dele era aquilo que a gente muitas vezes leva para a praia, né? Um tipo de uma esteira, talvez um pouco mais grosso, de um tecido mais grosso. Ele enrolou ali, colocou debaixo do braço e foi embora. E o que diz o texto? Vamos ler lá, né? Olha só o que diz lá. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e atônitos glorificavam a Deus dizendo: nunca vimos nada igual, né? Ele pegou a maca dele, foi embora, e o que eles fizeram? Glorificaram a Deus. Jesus fez o milagre, o homem saiu andando, mas quem recebe a glória é a Deus. Será que seria diferente nas nossas orações, não é? Será que seria diferente? Então, eu sei de mim. Eu vou começar minha oração hoje. Já fiz essa oração, mas eu vou orar de novo, não é? Pedindo perdão a Deus. E hoje eu já comecei o dia vivendo para mim mesmo, vivendo para outras coisas, vivendo até para a igreja, não é? Me dando aí para o ministério, tudo bem. A glória de Deus primeiro. A glória de Deus primeiro. Não podemos abrir mão da glória de Deus primeiro. Bem, queridos, convido você então a erguer a sua voz para a glória de Deus, a orar pelas pessoas para a glória de Deus, a interceder por elas para a glória de Deus. Que tal?